Reta final, primeira prova do Enem é realizada neste domingo e estudantes aproveitam de formas diferentes a última semana de estudos. Teve aluno que optou por revisar conteúdos importantes e tirar o máximo das aulas, mas também teve quem apostou em relaxar para chegar com a mente tranquila na prova. Um outro olhar sobre a realidade das mulheres. Você vai conferir a importância do trabalho de diretoras brasileiras para a construção da identidade feminina a partir do cinema. É sexta-feira, feriado de 2 de novembro e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Neste domingo tem início a primeira fase do Enem 2018. Serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, de redação e de ciências humanas e suas tecnologias. A nossa equipe acompanhou a reta final de preparação em uma escola e em um cursinho aqui da cidade. Há poucos dias da primeira prova do Enem, as canetas continuam em ritmo acelerado no cursinho 1º de Maio, na Unesp em Bauru. É a hora de anotar as últimas orientações e revisar os conteúdos essenciais que devem aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio no domingo. De olho na tão sonhada vaga no curso de Engenharia da Computação, Mirelle segue firme nos estudos em sala de aula. Mas nessa semana final, a estudante tirou o pé do acelerador. O essencial é descansar. Não estudar muito nos últimos dias. Acho que a mente tem que estar muito relaxada para os últimos dias. Acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz desde o começo do ano e nessa semana acho que tem que ser um pouco mais leve. Já para a Jordana, a rotina de estudos continua puxada. São mais de 10 horas diárias dedicadas aos livros, divididas entre o cursinho e o último ano do ensino médio. Estreante no Enem, Jordana sabe que, para se dar bem, precisa controlar o nervosismo e administrar o tempo disponível. Eu fico nervosa conforme o tempo vai passando e aí eu fico meio afobada, não consigo terminar a prova. Vou chutando algumas questões, eu tenho medo de chutar muito e errar. Eu estou me preparando muito. Eu chego em casa, eu estudo e reviso muita matéria, porque eu quero muito passar esse ano, mas senão ano que vem eu estou aqui de novo. No que depender das aulas que teve no curso pré-vestibular da Unesp, essa turma está muito bem preparada. Segundo a coordenadora do 1º de Maio, além de encontros temáticos e atividades de saúde mental, a proximidade com os professores é outro diferencial. Grande parte são alunos de graduação e pós da Unesp. É um ano muito difícil para eles, né? E a gente tenta manter essa relação forte, porque eles precisam da gente e a gente também está aqui só para eles. O projeto é por eles. E por isso mesmo, a gente conversa com eles, vê no rosto deles que um está mais tristinho, a gente chega e conversa. Porque é necessário, a gente não é só se fosse só um projeto para passar conteúdo, seria muito simples, mas não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar por eles. Para o Matheus, fazer parte do cursinho tem sido fundamental. Após ser aprovado em uma faculdade particular da capital, ele se diz mais leve e pronto para encarar o Enem e conseguir um lugar em uma universidade pública. Além de você estar num ambiente estudantil de universidade, a gente coloca na vibe, na energia, no ritmo, a gente tem ótimos professores, tem um material muito bom que é de graça, então você tem uma base muito boa, sabe? Você tem contato direto com os professores, pode tirar dúvida, conversar, eles são praticamente alunos, então você conversa com eles como se fossem seus amigos, então isso facilita muito o alcance ao conteúdo, né? Então aqui realmente, se não fosse aqui, eu com certeza não estaria tão bem preparado como eu estou. Nessa outra escola em Bauru, a maratona de estudos é pesada. Os alunos entram às 8 da manhã e deveriam sair às 4 da tarde. Mas nas 2 últimas semanas, eles estenderam a permanência até às 10 da noite, resultado de um intensivo com atividades de revisão e as últimas dicas de conteúdos cobrados na prova. O intensivo, como ele é só no período da noite, para quem, como eu, tem muito mais facilidade em aprender em aula do que em casa, ajuda bastante. Também porque a gente está fazendo muito exercício e o Enem é uma prova que requer habilidade em sentar, ler o texto e estar preparado para responder. Não é muito que pega muita gente no conteúdo, é mais a paciência, de se concentrar e não perder o foco. Então eu acho que para mim está ajudando bastante. O cansaço é meio inevitável, então acho que se a gente estivesse em casa, talvez não estivesse estudando tanto e agora é importante. Então acho que ficar aqui ajuda bastante para a gente afunilar os conteúdos e conseguir fazer a prova. Eu acho que é bem legal.
Será que todo esse esforço na última semana vale a pena? A professora de Sociologia da turma entende que sim. Já tem matérias que ele viu no começo do ano e agora é importante, dentro de sala de aula, dar essa oportunidade de rever, né, temas, conceitos que ficaram lá no começo do ano. Então, sim, ainda dá tempo de fazer algo para alcançar o objetivo no domingo. O diretor da escola concorda, mas pontua que o candidato não deve cometer excessos. Não é agora que você vai resolver todos os seus problemas do mundo. Evite, por exemplo, varar madrugada, ficar, digamos, que nem um maluco atrás de conteúdos. Isso aí realmente não é viável, não é recomendável. Também é muito importante lembrar, tem muito jovem que na reta final quer dar um up. E aí o que acaba fazendo? Acaba tomando algum remédio estimulante, isso aí também é muito contraindicado, não faça esse uso, nem de relaxamento, nem também daqueles que vão no sentido de tirar a ansiedade. Evite medicamentos, evite excentricidade. O aluno tem que se preparar, dizer o seguinte, olha, existe uma pressão, é uma prova importante, é um concurso que vai habilitá-lo por uma série de universidades, mas não é a última vez, não é o fim do mundo, não é um teste de inteligência, não é uma coisa que vai definir o que ele vai ser necessariamente. Carlos ainda sugere que no domingo os estudantes comecem a prova pela redação e só depois façam os testes. O que importa é que o aluno respeite dois princípios na redação. Primeiro, ele tem que resolver um problema, dar solução a um problema. E segundo, tem que respeitar os direitos humanos, porque isso está na ementa e se ele for contrário aos direitos humanos, a redação dele poderá ser anulada. Então é muito importante ele respeitar esses dois princípios. Além das dicas que você acabou de ver na reportagem, neste ano os mais de 5,5 milhões de inscritos no exame precisam ficar atentos ao relógio. É que no domingo começa o horário brasileiro de verão e ele deve ser adiantado em 1 hora. Então confira as recomendações para não ter surpresas no primeiro dia de prova. É recomendado que todos os candidatos cheguem ao local de prova com 1 hora de antecedência ao fechamento dos portões. Neste ano, eles serão fechados à 1 da tarde, horário de Brasília. A prova começa às 1h30 e termina às 7 da noite. É preciso levar um documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente e o cartão de confirmação de inscrição. Para os candidatos que necessitarem de declaração de comparecimento, ela também deve ser levada impressa para ser assinada pelo chefe de sala. O Movilab, o Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano da Unesp em Bauru, está em busca de voluntários para participar de pesquisas em desenvolvimento no local. Os pesquisadores do Movilab estão recrutando pessoas com mais de 60 anos para participar de 2 pesquisas que vão avaliar as habilidades cognitivas e os movimentos dos participantes. E quem nos dá mais detalhes sobre esses 2 estudos é o Gabriel Moreto, ele é pesquisador do laboratório. Gabriel, como que vão funcionar na prática essas pesquisas? Nós estamos convidando idosos saudáveis para compor o grupo controle dos nossos estudos. O primeiro estudo é o controle postural prolongado em pacientes saudáveis, idosos saudáveis. E o outro é com a tarefa dupla na marcha. A gente quer saber como que o que a tarefa concomitante cognitiva, aliada à marcha, pode prejudicar o paciente no andar. Além do pré-requisito de ter mais de 60 anos, existe alguma outra característica que esse grupo deve ter? Eles não podem ter nenhum comprometimento cognitivo, demência, históricos de acidente vascular encefálico. E também eles não podem ter nenhum comprometimento ortopédico, ou seja, dores nos pés, lombares, evitar distensão muscular. Esses requisitos eles não são enquadrados na pesquisa. E como que os interessados podem fazer para participar das pesquisas? Bom, eles podem entrar em contato com o laboratório através do telefone, que é o 3103-9438, ou através do e-mail, que é o move_lab@outlook.com. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Então, quem tiver interesse em participar dessas pesquisas, é só entrar em contato aqui com o pessoal do Movilab pelo telefone 3103-9438. Júlio Penariol para o Unesp Notícias.
Também no campus em Bauru, quem quiser refletir sobre como o jornalismo pode atuar no combate à desinformação, ainda tendo como referência o contexto pré- e pós-eleitoral aqui no país, na próxima segunda-feira, dia 5, tem debate sobre esse tema. O convidado é o professor John Bach, da Universidade de Lorraine, que visita o Departamento de Ciências Humanas da FAAC pelo programa Cátedras Unesp Embaixada da França. Será às 4h30 da tarde, no auditório da Seção Técnica de Pós-Graduação da FAAC. A palestra do professor John Bach será em inglês e não terá tradução. A entrada é de graça. E feriado é sempre uma boa opção para atualizar a lista de filmes. Mas quando você escolhe um longa, leve em consideração quem faz a direção. E mais, se é um homem ou uma mulher. Se a resposta foi não, deveria. Existem bons materiais feitos por mulheres que não chegam aos canais tradicionais de distribuição. A gente foi tentar entender o porquê. E quem nos ajuda nessa reflexão é a pesquisadora Ana Heloísa Pessotto. Ela estuda justamente a presença das mulheres no audiovisual. Vamos conferir. Quando a gente pensa em cinema, e eu te perguntar, por exemplo, para você falar para mim 5 cineastas de destaque. Eu ouso dizer que provavelmente você pensou em 5 homens. E ouso mais ainda dizer que talvez esses homens sejam de língua materna inglesa. Então, quando a gente fala no cinema brasileiro e no cinema dirigido por mulheres, é exatamente um enfrentamento a toda essa lógica, né? A lógica de Hollywood, a lógica de um comportamento cultural que vem de uma estruturação de outra identidade. Então, quando você vai falar sobre as mulheres no Brasil, o grande problema não eram apenas se esses filmes eles eram dirigidos por mulheres, mas o que aconteciam com esses filmes dirigidos por mulheres. Porque esses filmes eles existem, eles são realizados há muito tempo, mas eles não são distribuídos da mesma forma. E hoje, com outras formas de distribuição, com a cotas de conteúdo brasileiro, com as políticas públicas direcionadas a cineastas mulheres e também cotas regionais, fazem com que esse produto chegue muito mais para o público do que antigamente. O caso do Homem Errado, que é um filme da Camila, que depois de muitos anos é o primeiro filme dirigido por uma mulher negra que entra num circuito comercial. Então isso é uma coisa, um dado muito importante. É uma exceção. Por que isso? Por que tantos anos sem essa representatividade? Então eu vejo esse crescimento como muito importante, mas pensando muito mais em opções alternativas de distribuição do que a distribuição comercial. Quando a gente fala no diretor de um filme, na diretora de um filme, estamos falando de alguém que é um maestro numa orquestra. É quem vai falar sobre qual filtro aquele tema vai ser observado. Então, quando eu falo de um diretor, de uma diretora, que não faz parte do modelo padrão, que seriam homens brancos, de idade média, 40, 50 anos, da região sudeste, eu já tenho um olhar diferenciado sobre a temática. Então, quando eu trago as mulheres para essa fronte, as mulheres para esse local de poder, eu estou falando de temáticas observadas sobre essa dinâmica, observadas sobre um repertório diferenciado, estou falando de identificação, de identidade, estou falando sobre empatia com determinados temas. Se você for para os anos 90, os anos 2000, ainda os filmes dirigidos por mulheres tinham muito protagonistas masculinos. Hoje há um crescimento das protagonistas mulheres. Além disso, de um repertório olhando para esses protagonismos, para como elas observam essas histórias, há um papel muito importante que é um deslocamento da figura masculina. Então, quando eu tinha um protagonismo feminino, que era relacionado à sua relação amorosa com o homem, à sua construção familiar, hoje há todo um questionamento. Então, temáticas como questões de gênero, por exemplo, O Meu Corpo é Político, que é sobre o movimento trans, sobre a Linda Quebrada. Eu tenho questões sobre mulheres encarceradas, sobre mulheres em situações específicas do cotidiano. A Laís Bodansky tem uma obra muito importante nisso, eu acho Como Nossos Pais, um filme extremamente importante, vencedor de vários prêmios e festivais, incluindo Gramado, em que há a mulher colocada, claro, uma mulher específica, uma mulher de uma classe específica, de uma região específica do Brasil, mas vista dentro de um sistema patriarcal. Então, o que a mulher deve ser relativo à sua maternidade, como, por exemplo, e o seu papel social também, como no caso
do que horas ela volta, tem uma questão muito importante de família, o como aquela mulher abre mão de sua família para acolher outra família e a relação dela com a filha. Então isso é muito importante para a identificação, né, para a representatividade, para que as outras mulheres também se sintam empoderadas dentro daquela sociedade. Então eu abro para falar, por exemplo, sobre como é a violência contra a mulher. Como a mulher sente, por exemplo, no Chega de Fio-Fio, ao passar pela rua, que foi um projeto que ficou famoso. Então, como essas mulheres, elas são todos os dias abordadas e violentadas um pouco na rua, coisas que algumas pessoas sentem que aquilo não é violência. Mas como a mulher enxerga aquilo? Posso falar das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres nordestinas, nortistas, sulistas, de outras regiões do Brasil. Aquilo tem a ver com a vivência delas. E quando eu entendo elas, eu sinto mais empatia. E quando há empatia, há uma compreensão daquele problema. Quando eu compreendo aquele problema, eu posso compreendê-lo como um problema público. Isso pode se tornar uma política pública, isso pode ser mudar a forma como aquela representação se dá na sociedade. Essa é a importância de ter alguém que olhe a realidade com o seu filtro e mostre para as pessoas, criar uma empatia para uma compreensão e poder dar liberdade dela se identificar como ela é, seja com seu cabelo crespo, seja com a sua sexualidade e qualquer outro desses temas que são tão polêmicos e que foram tão fechados para que as pessoas se encaixassem. Se você ficou interessado em conhecer outras produções audiovisuais dirigidas por mulheres, a Ana Heloísa desenvolveu um aplicativo, o A Cineasta. É uma base de dados colaborativa, então você pode tanto encontrar opções quanto alimentar esse aplicativo. Ele teve o financiamento do edital APP Cultura do Ministério da Cultura e pode ser baixado no Google Play e também na App Store. Então, não deixe de conferir. Por hoje é só, continue acompanhando a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Um bom restinho de feriado para você e até segunda. Tchau! Thank you.